Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um dia, mais um Andando no Espírito, mais de Deus para mim e para você. Em primeiro lugar, obrigado Senhor por este dia maravilhoso, por esta oportunidade fantástica, por abençoar o meu amigo, meu irmão, a minha irmã, a minha amiga que está do outro lado deste telefone, deste vídeo, recebendo do Senhor instruções, carinho, amor, espírito para poder vencer o dia a dia, para poder superar as divergências que acontecem todos os dias, né? Isso não era diferente na época de Atos dos Apóstolos, era um pouco mais complicado, né? Porque era o começo de um projeto. Aliás, todo começo de projeto, toda implantação de uma ideia, implantação de um propósito, realmente você gasta bastante energia, né? E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, 3 anos e meio que Jesus teve que trabalhar o coração dos 11, 12 apóstolos, depois mais um processo com os apóstolos e os 5.000 primeiros convertidos, e o trabalho dos apóstolos agora se movendo não só entre os judeus, mas fora, porque o projeto de Deus é para todo mundo. Então, o projeto de Deus era abrir para todos os gentios, para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, né? Ou seja, trazer as pessoas para a igreja de Cristo. Fantástico! Como Deus opera, Deus trabalha de forma sobrenatural, e é o que nós precisamos fazer. Andar no Espírito, como os apóstolos andaram, como eles enfrentaram a situação e como eles tiveram sucesso. Eu e você vamos ter sucesso também. Mas antes, eu quero que você se inscreva no meu canal. Por favor, se inscreve aí no nosso canal, Ronaldo dos Reis por enquanto, né? Se inscreve, dá um joinha e clica no sininho. E é lógico, espalhe essa mensagem, abençoe as pessoas, porque a hora que a gente ora, a coisa acontece. Porque não é o Ronaldo, não é o grupo andando no Espírito, mas é o poder de Deus que vem através da oração, através do jejum, através do amor, através da palavra de Deus. Recebe aí o poder que há no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos andar no Espírito então? Vamos para o capítulo de número 15. Agora a coisa está crescendo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, fala de uma questão acerca do rito mosaico e a primeira assembleia para tomarem decisões. É interessante, né? Mas é importantíssimo. Por quê? Deus, Ele quer unidade. Ele não quer união só, Ele quer unidade. E unidade é um negócio fantástico, porque é um grupo de pessoas de pensamentos diferentes, mas direcionadas num único propósito. Ou seja, cada um respeitando a opinião do outro, cada um respeitando as leis num único propósito. E chegou um momento em que os judeus estavam indo, viram que a igreja estava crescendo, então eles iam também pregar o evangelho, mas eles exigiam certos costumes, certas coisas que Deus já havia falado para Pedro que não era para considerar imundo, né? Aquele que Deus purificou. Então, tinha certas coisas que os gentios, que somos nós, não precisávamos fazer como os judeus faziam, né? Não que a gente não deva observar a lei, não é isso não. Nós temos que observar a lei, obedecer a lei de Deus. Bíblia, palavra, ok? Mas tinha certas coisas que eram demais, eram tão impostas, né? Como os impostos hoje, por exemplo, forçadamente impostas para as pessoas, que nem os judeus colocavam em prática. Nem eles faziam o que estava escrito lá na lei, porque eles não tinham condições. Aliás, a gente só tem condição de obedecer a Deus, de cumprir o propósito de Deus na nossa vida, se a gente aceitar Jesus
como nosso Senhor e Salvador da nossa vida e recebermos o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente anda no Espírito, a gente tem poder para fazer a vontade de Deus. Quando você está na carne, você não consegue, não adianta, não consegue. Não consegue. Aí a carne vence você, os desejos vencem você, os vícios vencem você. Sai da carne. Para você realizar a vontade de Deus na sua vida, para você colocar em prática aquilo que Deus quer para você, para te abençoar tremendamente, você precisa estar no Espírito. Porque a carne é corrupta. Ela está corrupta, infelizmente, devido ao pecado de Adão e Eva, devido à desobediência. Tá certo? Mas vamos ao que interessa mais um pouquinho. Atos capítulo 15, versículo 7 ao 11 eu quero ler com você. Mas, por favor, leia o capítulo 15 de Atos inteiro, tá? Aliás, ele é sequência do capítulo 13, 14, agora o 15. Então, se você não ler, você não vai entender bolufas, né? A gente está tentando passar aqui uma fraçãozinha da palavra de Deus. Então, você precisa ler para você entender. Vamos lá. E havendo grande contenda, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vocês para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, quem é que conhece o seu coração? Deus, Jesus Cristo. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Ele está falando dos gentios, está vendo? Assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre estes, ou eles, e nós, purificando o seu coração pela fé. É pela fé que o nosso coração é purificado. Fantástico, né? É pela fé. Quando você crê, quando você obedece, você crê, você tem fé, você é purificado pelo Espírito Santo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, a salvação não é pelo esforço, né? Não é pela eu faço bem para 30 famílias, eu dou 500 mil cestas básicas, eu vou para o céu. Vai nada. Você não vai para lugar nenhum. Aliás, você vai para o inferno se você não se converter a Cristo, se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque a salvação, ela foi conquistada pelo sangue precioso de Jesus, e Ele deu para a gente de graça. A única coisa que temos que fazer é o que está lá em João capítulo 1, versículo 12. Leia lá. João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Feito a oração da fé, você então recebe o perdão. Ok? E a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. E ainda você se torna filho de Deus, né? 1 João também fala sobre isso, né? Se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. Mas aí em 1 João, o Senhor está falando com a igreja, já não está falando mais com os gentios, ok? Então vamos lá. Se você perceber, eles estavam mudando, estavam alcançando pessoas que não tinham a cultura judaica, ou seja, não tinham, e a cultura judaica exige que o homem, né, o menino macho, seja circuncidado, e eles queriam que todos fossem circuncidados, senão não podia entrar, senão era imundo, né, não podia entrar na sinagoga, e naquela época nem todo mundo tinha Bíblia. Não é que nem agora, que todo mundo tem Bíblia. Você vai lá
na livraria na esquina, você compra uma Bíblia, baratinho. Naquela época não, ninguém tinha Bíblia. Era lido a palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, nas sinagogas. Haviam sinagogas nas cidades, onde se reuniam aos sábados, aonde se lia a Bíblia e se estudava a palavra. Naquela época, então, eles não queriam que eles entrassem lá se não fossem circundados, porque tinha que seguir a lei, e não foi isso que Deus tinha falado para Pedro. Não considerai imundo o que eu purifiquei. Então, criou-se uma polêmica muito grande, aí Pedro levanta e fala essas coisas para que na Assembleia eles resolvam, chegar a um consenso, e o consenso chegou. Eles então entenderam que os gentios não precisavam desse tipo de coisa. Isso não significa que você não vai ter que cumprir a lei, você não vai ter que obedecer a lei. Não, não é isso. Nós temos que obedecer sempre. Foi isso que Maria disse para Jesus, para aqueles homens quando na festa do vinho: fazei tudo o que meu filho mandar. Ou seja, obedeça. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus, obedecer a Jesus. E obedecer a Jesus é fazer o que Ele manda. E fazer o que Ele manda é ler a Bíblia e colocá-la em prática. Aí você consegue o quê? Obedecer a Deus, agradar a Deus. E você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Ok? Então é muito interessante você ler o capítulo 15 inteiro para você perceber que eles tinham divergências, mas chegaram a um denominador comum, a unidade continuou e eles continuaram crescendo, o evangelho continuou crescendo. Então o projeto de Deus, o plano de ação de Jesus continuou acontecendo, mesmo com Barnabé discutindo com Paulo por causa de João Marcos. Estava preparado, não estava preparado, então eu vou levar ele, eu não vou, então a gente divide, e acabaram até discutindo e brigando por causa disso, mas os dois tomaram rumos diferentes, mas continuaram fazendo a obra numa boa. Eles não concordaram com uma situação, mas não significa que eles não deram sequência ao propósito. Então, unidade é cada um respeitando a opinião do outro, mas seguindo o propósito da empresa, o propósito da palavra, o propósito da igreja, o propósito que Deus deu para que eu e você tenhamos sucesso, para que a gente obtenha todas as promessas de Deus que estão na Bíblia, e são mais de 8.000 promessas. Já imaginou isso? Faça uma leitura pedindo para que o Espírito Santo te ilumine, te esclareça e te mostre o propósito de Deus para a sua vida. Faça a oração da fé e receba Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, para que você então seja cheio do Espírito Santo e receba poder para fazer a vontade de Deus, para andar no Espírito. Você acha que se eles tivessem na carne, não tinham socado um outro, não tinham matado um outro? Era tudo que os inimigos queriam. Aliás, o inimigo, o seu inimigo, o meu inimigo, Pedro fala lá no livro de Pedro, ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Então ele está ao derredor da sua empresa, ele está ao derredor da sua casa, ele está ao seu derredor, esperando só que você dê uma oportunidade para ele tragar você, para ele tragar sua família, estragar sua empresa, arruinar tudo que tem que ser arruinado. Mas está cancelado desde já na autoridade do nome de Jesus. Quando você anda no Espírito, ele não pode chegar perto de você. Quando você anda no Espírito, você tem autoridade para dizer para ele: sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai do meu negócio, sai da minha indústria, sai agora em nome de Jesus. Isto é andar no Espírito. Isto é andar na palavra de Deus. E quando você tem esta autoridade no Espírito, o que você falar acontece. Aliás, toma muito cuidado com o que você fala, porque realmente o que a gente fala acontece.
Você já parou para pensar nisso? Já prestou atenção no que você está falando? Porque de repente você está em 24 horas no dia, você está 20 horas falando só bobagem, só besteira, só reclamação, só coisa ruim. O que está acontecendo na sua vida? Só coisa ruim. Então, a gente precisa aprender a profetizar. Profetiza. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Quando Deus leva o profeta até o Vale dos Ossos Secos, só tinha gente morta, ela só tinha 8 ossos secos. Deus olha para o profeta e fala assim: o que você está vendo? O que você está vendo? Eu estou vendo um monte de ossos secos. Ele fala assim: profetiza, osso, junta-se com as carnes, profetiza, se transforma em vida. Ou seja, o que sai da sua boca tem poder. Tem poder. Os sinais e maravilhas que aqueles homens faziam em Atos dos Apóstolos, nós também fazemos agora. A igreja tem essa autoridade para fazer agora. Mas eu quero ver você ter fé para fazer isso. Eu quero ver você ter fé para dizer: coronavírus na minha casa não, coronavírus na minha família não. Eu não aceito nenhum tipo de virose na autoridade do nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Coragem, ousadia, é tudo característica do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso lá na frente no livro de Gálatas. Por enquanto estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A primeira assembleia que foi reunida para discutir um assunto e chegar numa conclusão e deliberar o que precisava ser feito. Aqueles homens tinham que prestar muita atenção no que eles tinham que fazer, porque, gente, eles estavam indo pregar o evangelho para outras culturas. E nessas outras culturas, por exemplo, quando Paulo foi apedrejado, lá o deus deles era Júpiter. E eles faziam um sacrifício para aquele Deus, e o Senhor não quer isso. A Bíblia diz que o Senhor abomina esse tipo de coisa. Então a gente precisa aprender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para a sua família, para o seu negócio, para a sua indústria, para o seu projeto, para a sua escola, para a sua prefeitura, para a sua Câmara de Vereadores, para o nosso Brasil? Qual é? Qual é o projeto de Deus para o seu coração? Para você. Não é ser escravo, é ser livre para adorar a Deus. Adorar a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti cada nome que está neste livro de oração. Cada vida que está aqui já está curada, já está totalmente curada, já está liberta, já está tremendamente abençoada. A justiça de Deus já prevalece sobre eles. A justiça de Deus cai sobre cada nome aqui, ó. Cada nome está sendo envolvido pelo Espírito Santo agora. Cada nome está sendo tocado pelo poder de Deus. Cura, libertação, transformação, vida e vida em abundância, poder, graça, ousadia, unção, autoridade. Tudo está sendo derramado sobre os nomes que estão neste livro de oração, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. A unção que faz você vencer os obstáculos, que faz você vencer as contendas, que faz você passar por cima das divergências e continuar andando no propósito de Deus. Senhor, muito obrigado por abençoar os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão nos hospitais, na linha de frente, trabalhando para combater esse vírus chamado coronavírus, que já está destruído na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por dar sabedoria, por nos perdoar e dar sabedoria para fazermos a Tua vontade e cumprir o Teu propósito na nossa vida. Recebe a cura aí, recebe a libertação, recebe a graça de Deus, recebe o milagre, porque este milagre que está chegando até você agora está curando o teu coração, está curando a tua vesícula,
está curando agora as dores que você sente nas pernas, essas dores que não saem de jeito nenhum, a partir de agora não vão mais te incomodar. Essas dores nas costas, dores no pescoço, esse peso que você sente, está destruído da sua vida na autoridade do nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, não esquece de clicar no sininho, porque aí você recebe a oração todos os dias já no seu celular. E olha, espalhe essa mensagem. Vou dar um desafio para você. Tem gente que vai ser curada através de você. É só você mandar essa mensagem para essa pessoa que Deus colocou no seu coração. Ela vai assistir, ela vai ouvir a oração e vai ser completamente curada. Espalhe esta mensagem. Curta a nossa página no Facebook, Andando no Espírito e no Amor. Andando no Amor e no Espírito. Faça isso. Jesus te ama e eu também. Oh, papai.